Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal, tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Antes de continuar, eu quero convidar todos vocês a estarem me seguindo no segundo canal Bíblia Falada Mari Garcia e divulgando para os seus amigos, para que eles possam ler as Escrituras através da voz narrada. E dessa forma estarão sendo alimentados da Palavra de Deus, de um alimento vindo da parte do Senhor. Além disso, nós estamos lançando a plataforma Abba Play. Eu convido todos vocês a visitarem abaplay.com.br e acessarem esta plataforma, que não tem censura do sistema das redes sociais em cima dos conteúdos. Ou seja, tudo aquilo que você não consegue ouvir aqui no YouTube ou em outras plataformas, nós estamos colocando com muita excelência, vídeos, documentários, séries. Futuramente vamos ter filmes cristãos, vamos ter conteúdos infantis, todos em uma plataforma só, que o Senhor nos direcionou para que nós lançássemos, chamada Abba Play. Abba com 2 Bs, Play, play.com.br. Então eu te convido a estar acessando e fazendo parte desta família. Apareceu no céu um sinal extraordinário, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal, um enorme dragão, vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. O apóstolo João, na ilha de Patmos, está tendo uma visão de nada mais, nada menos que uma mulher. Ela é a figura principal de toda esta visão. Esta mulher descrita não faz referência a Maria, mãe do nosso Senhor Jesus, como alguns dizem. Aqueles que querem apoiar esta visão são aqueles que seguem a Igreja Católica Romana na questão da idolatria com Maria. Eles elevam Maria a uma posição de destaque e poder no céu, que de maneira alguma é mencionado nas Escrituras. E o próprio Jesus, quando perguntam a ele onde estava sua mãe, ele responde que eles que perguntavam eram sua mãe e seus irmãos. Primeiramente, esta mulher descrita está fazendo referência a Israel. No sonho que José teve em meio aos seus irmãos, ele viu o sol, a lua e 11 estrelas se curvando a ele, simbolizando o seu pai Jacó, sua mãe Raquel e os seus irmãos se curvando a ele, trazendo uma referência clara a Israel. E então o apóstolo João trouxe essa história novamente. Ela estava vestida de sol. Na Bíblia nos é dito que o Senhor Jesus Cristo é o sol da justiça, que nasce trazendo cura em suas asas. Lá em Malaquias 4, versículo 2. Esta não é apenas uma referência à primeira vinda de Jesus, mas também uma referência à glória do reino messiânico, como se Israel fosse verdadeiramente uma luz iluminando os gentios. O Senhor Jesus é uma tipificação perfeita de Israel. Ele é o primogênito, como Israel foi o primogênito. É importante ter em mente que Israel e a igreja são como 2 lados da mesma moeda, separados e distintos, mas um só. Há uma conexão espiritual entre os dois. A igreja fiel é uma extensão de Israel fiel e não substitui Israel. E o pai de ambos é Abraão.
o pai da fé e de todos que têm o mesmo tipo de fé que ele teve em Deus, sejam judeus ou gentios. Deus não faz acepção de pessoas, mas faz acepção de fé. Podemos dizer que o livro do Apocalipse, descrevendo esta mulher, se aplica ao tempo de João, se aplica à história da igreja, mas se aplica aos últimos dias, incluindo a segunda vinda de Jesus. Esta mulher tinha a lua debaixo dos seus pés. E então, assim como a lua reflete a luz do sol, da mesma forma a igreja reflete a luz que vem de Jesus. A coroa de 12 estrelas podem ser metáforas para os fiéis cristãos do Antigo e do Novo Testamento. Também representa 12 tribos de Israel e, por extensão, é claro, a igreja. Nós notamos que esta mulher está grávida e ela grita de dor, pois está em trabalho de parto, prestes a dar à luz. O Senhor Jesus nasceu judeu, saiu da nação judaica, sim. Maria deu à luz a ele, isso é verdade. Porém, as dores de parto descritas neste texto são as provações e tribulações que Israel experimentou em sua longa e conturbada história, nas mãos dos seus opressores, como resultado do seu desvio de comportamento. Quando andavam pela fé e procuravam guardar os mandamentos de Deus, eram divinamente protegidos. Mas quando andavam na incredulidade e quebravam os mandamentos de Deus, eram punidos. Israel sofreu mais do que qualquer outra nação na terra. Ao longo de toda a história, Satanás tentou destruir Israel como nação, porque ele conhece a Bíblia melhor do que ninguém e sabe que o Salvador viria da nação de Israel. Satanás também odeia as mulheres, porque através de uma mulher sairia o libertador e a salvação do mundo. Satanás não sabia quando o Messias de Israel nasceria. Então, ele perseguiu o povo judeu desde o momento em que eles nasceram como uma nação. Então, essas dores de parto, além de simbolizarem toda a trajetória de sofrimento do povo de Israel, hoje nós sabemos que futuramente nós passaremos pela grande tribulação. E então, como ramo enxertado, nós somos igreja espiritual. E então, esta mulher está passando por essas dores de parto, simbolizando também um tempo futuro de perseguição e aflição dos santos, judeus convertidos e os gentios. Quando a Bíblia fala sobre um dragão vermelho, está representando diretamente o próprio Satanás, a antiga serpente. Em todas as passagens bíblicas, ele está sempre ligado a derramamento de sangue, violência e principalmente ao futuro líder e governante mundial, o Anticristo. Este dragão ele tem 7 cabeças, 10 chifres e sobre as cabeças 7 coroas, mostrando como Satanás está ligado a impérios terrenos, reis, governantes, lideranças mundiais. Os diademas ou as coroas representam os reis desses impérios. João traz esses impérios novamente no livro do Apocalipse. João também nos diz que as 7 cabeças são 7 montes, ou seja, reinos, e também 7 reis. Ele disse que 5 caíram. Historicamente, esses 5 reinos teriam que ser Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. E o 6º era Roma, que existia na época que João escreveu. Então ele viu em sua visão um 7º reino. Historicamente, supostamente, teria sido o Islã. Foi o Império do Islã que derrubou o Império Romano. Então ele vê um 8º rei. E este rei pertencia ao 7. Este rei viria no futuro. Este é o reino do Anticristo. Esses 10 chifres também mencionados são aqueles que dão o poder e a autoridade à besta durante um período de tempo. A cauda do dragão que varre 1/3 das estrelas do céu, dentre muitas suposições como a queda de seres angelicais que caíram com Satanás. Mas se você considerar os crentes como estrelas, podemos dizer que seria uma referência à grande apostasia mencionada na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Um dos sinais que simbolizam o fim e o retorno do Messias, a apostasia da igreja, uma fé sem obras, pessoas se desviando completamente,
falsos profetas guiando ovelhas para longe da verdade e para perto de Satanás. A cauda do dragão que varre 1/3 das estrelas do céu também nos fala de uma perseguição que fará com que muitos se afastem da sua fé e até traiam os próprios irmãos e irmãs para salvar a sua própria vida neste mundo. E quando a Bíblia diz que o dragão parou diante da mulher que estava para dar à luz, para que quando ela desse à luz ele pudesse devorar o seu filho, podemos lembrar de o rei Herodes como uma tipologia do anticristo. Ele foi inspirado satanicamente para matar todos os meninos que tinham 2 ou menos anos de idade em Belém, quando soube pelos magos que o Messias de Israel havia nascido. Ao longo de toda a história, muitos tentaram destruir sistematicamente o povo de Israel. Reis do Egito, Assíria, Babilônia, os filisteus, os amalequitas, os midianitas, os imperadores de Roma, todos eles tipificavam o anticristo que virá. Todos eles foram ferramentas nas mãos de Satanás para destruir Israel e impedir a vinda do Messias. Mas Satanás não pôde impedir a primeira vinda de Jesus. Da mesma forma, também não poderá impedir a segunda vinda de Jesus, e nem o povo santo de permanecer com ele. O que ele tenta é destruir a igreja, e Israel é o relógio profético de Deus para as nações. Satanás sabe disso e faz de tudo para atrasar ou até mesmo destruir o plano e os propósitos de Deus para estabelecer o seu reino milenar. Mas da mesma forma que Satanás experimentou derrota na primeira vinda de Jesus, ele experimentará derrota na segunda vinda de Jesus. A mulher dá à luz a um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E então ele é arrebatado. A mulher vai para o deserto, onde tem um lugar preparado por Deus para ser alimentada por 1260 dias. Aqui temos uma referência clara à ressurreição e à ascensão do nosso Senhor Jesus. Mas também fala da sua segunda vinda para governar as nações com vara de ferro, quando ele estabelecer o seu reino milenar na terra. Os 1260 dias nós podemos chamar de grande tribulação. Equivale a 3 anos e meio, que acontecerão antes da segunda vinda de Jesus. Durante este tempo, uma parte da igreja espiritual irá para o deserto e será alimentada, sustentada, protegida do alcance do anticristo. No ano 70 d.C., durante o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos, havia um remanescente de crentes que foram secreta e sobrenaturalmente levados para fora da cidade, através das linhas romanas, sem serem detectados, consequentemente escapando da destruição da cidade. Da mesma forma, a mulher que vai para o deserto descreve uma parte da igreja. Na minha opinião, pode acontecer tanto de maneira literal quanto de maneira simbólica. Deus é que vai decidir quem realmente ele vai proteger e quem ele vai colocar como mártire. O mais importante em tudo isso é que mesmo a igreja indo para o deserto e sendo cuidada durante 1260 dias, ou seja, sustentada, porque sem a marca da besta não poderão comprar e nem vender, não haverá sustento se não for realmente o sustento vindo de Deus. Mas mesmo esta mulher indo para o deserto, ela não estará à toa. Será um tempo de purificação, será um tempo de restauração. A noiva se preparando com vestes brancas. A noiva aguardando o noivo com suas lamparinas cheias de azeite. A mulher que vai para o deserto estará em dependência total com o Pai, desprendida de toda a Babilônia, da maneira como Deus nos quer, longe de todo o sistema do mundo. É claro que hoje nós falamos com um sabor doce em nossos lábios, mas aquele que passar pela grande tribulação, com certeza sentirá um grande amargor no seu estômago. Apocalipse 12, versículo 7. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes, e assim perderam o seu lugar nos céus.
O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Ele os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Muito em breve virá um tempo em que o Senhor expulsará Satanás e os seus anjos do céu. Será um ataque e uma rebelião que serão rapidamente derrotados pelo próprio Deus. O anjo Miguel é um anjo de guerra, o mesmo que vai em auxílio do profeta Daniel, que durante 21 dias aguarda a resposta de uma oração. Este mesmo surgirá no final de todas as coisas, para defender a igreja como defendeu Daniel. Será um momento onde o mundo inteiro estará mergulhado num pesadelo de fome, guerra, pestilência, morte e devastação. Um tempo de angústia para todos. Um tempo onde a única esperança para o mundo será a segunda vinda de Cristo. Chegará um tempo em que Deus dirá para todas as acusações de Satanás: basta! E depois irá expulsá-lo. Quando Satanás descer à terra, ele também será resistido e vencido por Jesus e os santos. Os vencedores são aqueles que vencem por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do seu testemunho. Aqueles que não amam a sua própria vida, mesmo diante a morte. É desta forma que nós venceremos a Satanás. Apocalipse 12, versículo 13. Quando o dragão foi lançado à terra, começou a perseguir a mulher que dera à luz o menino. Foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que ela pudesse voar para o lugar que lhe havia sido preparado no deserto, onde seria sustentado durante um tempo, tempos e meio tempo, fora do alcance da serpente. Então a serpente fez jorrar da sua boca água como um rio, para alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. A terra, porém, ajudou a mulher abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia do mar. A perseguição contra os cristãos é inevitável. Sempre existiu e existirá cada vez mais, até que se cumpra as Escrituras. Mas a mulher recebe 2 asas da grande águia para voar até o deserto, o lugar onde Deus a alimentaria por um tempo, tempos e meio tempo, completamente longe da presença de Satanás. Na Bíblia, Deus fala de si mesmo como águia que carrega os seus filhotes nas asas. Ele fez a mesma coisa com os israelitas quando os tirou do Egito. Êxodo 19, versículo 4. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim? Deuteronômio 32, 10. Numa terra deserta, ele o encontrou. Numa região árida e de ventos uivantes, ele o protegeu e dele cuidou. Guardou-o como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. O dragão ira-se contra a mulher e então vai fazer guerra com os outros filhos dela, que guardam também os mandamentos de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Aqui está apontando para os mártires, as testemunhas. A única maneira de sobrevivermos espiritualmente nesses dias é se vestir a armadura completa de Deus, orando todos os dias e buscando o poder do Espírito Santo. Efésios 6, versículo 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim,
mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Oremos. Senhor, obrigada por esta mensagem. Cobre-nos com a armadura que precisamos para viver uma vida plena, no nome de Jesus. Deus abençoe, queridos. Feliz Dia das Mulheres. Todos vocês são noiva de Cristo e nós aguardamos o noivo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.